Olá, amigos, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. O objetivo da aula de hoje é nós fazermos uma revisão para as turmas de pesquisa de mercado. Então, se você chegou até esse vídeo sem ser da turma de pesquisa de mercado, seja bem-vindo. Vamos falar sobre alguns assuntos que são de extrema importância dentro da pesquisa de mercado para a comunicação. E se você é aluno das disciplinas de pesquisa de mercado, vamos fazer essa revisão aí para que não fique nenhuma dúvida aí para as avaliações que você vai enfrentar aí nessa próxima etapa. Então, vamos lá. O primeiro assunto da nossa revisão vai ser persona. Vamos entender o que é persona? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, se vocês pegarem os cadernos de vocês quando nós demos essa disciplina, quando nós falamos sobre persona, eu me recordo muito bem de ter ditado alguns princípios para que vocês escrevessem, para que ficasse de lembrete. Mas, bom, de qualquer forma, vamos explicar melhor o que é isso. Persona é um perfil semi-fictício do seu público comprador ideal. Ou seja, quem seria o seu consumidor ideal dos seus produtos ou serviços? Ele está ali sendo mostrado pela persona. Então, bom, vamos pensar sobre isso. De que forma nós conseguimos informação suficiente nessas informações para criar a nossa persona? A gente consegue isso através da nossa pesquisa. Para quem nós fazemos pesquisa? Para compreender o nosso público, né? Através do momento que nós entendemos melhor quem é o nosso público-alvo, nós conseguimos ter mais informações sobre ele. E através dessas novas informações que nós conseguimos sobre o nosso público-alvo, nós conseguimos também desenvolver a nossa persona, pensar em qual seria um representante ideal para esse público. Ok? Então, se a gente tivesse que criar um link entre pesquisa de mercado, público-alvo e persona, seria o seguinte: através da pesquisa de mercado, nós conseguimos compreender melhor o nosso público-alvo e, através da compreensão do nosso público-alvo, quem é, quais são os hábitos, quais são as características desse público, nós conseguimos, então, criar a nossa persona, que é o nosso número 3. Para que motivo se cria, né? Por que motivo se cria uma persona? Qual é a importância da persona, tanto dentro da pesquisa de mercado, quanto dentro de outras situações, como dentro, por exemplo, do desenvolvimento de uma campanha? Pense assim: se a sua persona é um representante do seu público-alvo, se ele é o representante, digamos, o comprador ideal dos seus produtos, pense que se você está falando diretamente com essa pessoa, é mais fácil do que se você tivesse que dialogar com 500 pessoas, correto? Entende isso? Então, quando você consegue primeiro entender esse conceito, para que depois a gente possa, de fato, qualificá-lo, primeiro a gente quantifica esse conceito, agora a gente vai qualificar esse conceito. Fica mais fácil de você entender qual é a importância dela. E de que forma você consegue ter acesso à sua persona, como é que você consegue ter acesso a informações para criar, é através da pesquisa de mercado. Agora vamos falar sobre pesquisa de recall. Essa pesquisa ela é muito peculiar. O objetivo da pesquisa do recall é entender até onde a sua marca está sendo lembrada pelas pessoas que assistem, né? As pessoas que são impactadas pela comunicação que você faz. Vamos pensar sobre isso? Você pode aplicar a pesquisa de recall tanto para marcas quanto para campanhas. Para você poder compreender, por exemplo, se uma campanha está tendo aderência ou não. Ok? Vamos pensar em algumas campanhas que tiveram aderência ou algumas marcas que tiveram aderência? Você consegue pensar agora, você, em alguma marca que tem aderência, que tenha ficado na sua cabeça? Marcas que, se a gente fizesse, por exemplo, uma pesquisa hoje de recall, você diria assim: com certeza, recentemente eu fui impactado por algo dessa marca, porque isso me marcou de alguma forma, ficou na minha cabeça de alguma forma. Vamos pensar sobre? Tem diversas marcas que a gente pode pensar e aplicar. Então, se você tiver a necessidade de explicar o que é recall, a pesquisa de recall, é simples. Um conceito para ela seria uma pesquisa que busca compreender o impacto que uma marca teve sobre o seu público-alvo, sobre o seu público consumidor, a fim de compreender o quanto essa comunicação ficou enraizada, ficou gravada
ou marcou de alguma forma essas pessoas a ponto de que elas lembrem da mesma quando falamos sobre esse assunto. Ok? Viu como é que é fácil? Tá super tranquila a matéria até aqui. Então, bom, vamos aí para o nosso próximo quesito, então. Esse é um dos assuntos mais importantes até agora nessa disciplina de pesquisa de mercado e, sem dúvida, um dos assuntos que eu até hoje mais falei e mais me preocupei que os meus alunos da disciplina soubessem dividir, soubessem diferir para poder a gente conseguir falar melhor sobre. Qual é, de fato, a diferença entre uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa? Eu sempre faço um jogo de palavras para facilitar meus alunos, para que quando a gente fale sobre esse assunto, diga assim, não, ok, Fox, beleza, eu já lembrei. Então, vamos lá. Quem assistiu essa aula pode me responder. Qual é a diferença de uma pesquisa qualitativa para uma pesquisa quantitativa? A pesquisa qualitativa vem de qualidade, a pesquisa quantitativa vem de quantidade. Ou seja, na pesquisa quantitativa, o nosso objetivo é obter informações palpáveis, números reais, quantidades, números que vão fazer com que a gente possa interpretar e criar nossos próprios indicadores, que serão mostrados em gráficos ou outras representações. Isso se chama tabular. Então, é através da nossa pesquisa quantificada que nós conseguimos obter números palpáveis. Um exemplo disso é quando nós rodamos um formulário ao qual as respostas só podem ser sim ou não. E nós fazemos uma pergunta do tipo, você junta um determinado grupo e pergunta, qual de vocês já comeu pitaia? Ou você faz essa pergunta direcionada a cada pessoa. Você já comeu pitaia? E essa pessoa responde sim ou não. E no fim, você vai fazer uma tabulação e vai entender dentro daquele grupo quantas pessoas até hoje já comeram pitaia e quantas ainda não comeram pitaia. Ok? Tá claro para vocês? Essa é a pesquisa quantitativa. E na pesquisa qualitativa, que é a pesquisa que vem de qualidade, a gente pensa que ela é algo diferente, que ela não vai nos trazer números concretos, e sim ela vai trazer opiniões, vai trazer experiências. Essa pesquisa ela é muito mais voltada a pessoa. Então, se a gente tiver que dar um exemplo de uma pesquisa qualitativa, seria, por exemplo, as entrevistas pessoais, ou, por exemplo, o grupo focal, ou o focus group, ok? Que nós já estudamos aí na disciplina. Um outro ponto de extrema importância seria um exemplo de pesquisa quantitativa. Então, poderia ser rodar um formulário de pesquisa. Ok? Então, agora você já lembrou os principais conceitos e você já consegue criar uma diferenciação entre elas. E o principal, também está apto a dar exemplos. Ok? Vamos aí para o próximo assunto, então. E agora vamos falar sobre fontes primárias e secundárias de pesquisa. Quais são e como nós podemos dividi-las de fato. Ok? Vamos lá. Fontes primárias de pesquisa. Vou citar 3 exemplos para que facilite para vocês muito mais esse entendimento. A primeira delas é a entrevista. A entrevista é a pesquisa em que o entrevistador pode fazer diretamente ao entrevistado. Né? Aquela pesquisa em que ele vai batendo um papo, em que ele vai entendendo como é que ele lida com aquele produto, serviço, quais são os seus hábitos de consumo. E essas perguntas podem ser cada vez mais direcionadas. Ok? Essa é uma fonte de pesquisa primária. Um outro exemplo, os grupos focais, ao qual nós dividimos grupos de 8 a 10 pessoas dentro de uma sala e nós fazemos uma grande conversa sobre uma série de questões relacionadas aos seus produtos ou serviços. Uma outra forma de você aplicar a pesquisa primária é através dos formulários de pesquisa, como eu já citei anteriormente, como, por exemplo, um formulário do Google Forms, ao qual você pode enviar para que pessoas respondam. Você pode fazer, inclusive, um formulário através das suas redes sociais. Você pode também ter o formulário impresso, ao qual o entrevistador vai até as pessoas e conversa diretamente, preenchendo pergunta a pergunta. E todas essas são fontes de pesquisas primárias, ok? Sendo assim, quais são as fontes de pesquisas secundárias?
jornais, revistas, livros, artigos acadêmicos, periódicos. E por que motivo você utiliza tanto fontes de pesquisas primárias e secundárias? Obviamente, para reunir o máximo de informações sobre um mercado, sobre um produto ou sobre um serviço, principalmente os que você busca analisar dentro da sua pesquisa de mercado. Ok? Agora que você já consegue compreender melhor esses conceitos e também dar exemplos, eu me coloco à disposição para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Torno a dizer, se você é aluno da disciplina de pesquisa de mercado, você pode fazer contato direto comigo pelo nosso WhatsApp. Ou se você chegou até esse vídeo, gostou do assunto, diz, nossa, Fox, eu gostaria de aprender mais, venha conosco então fazer parte disso. Chama aí no WhatsApp, me procure através do meu site, você consegue encontrar, é no falecomfox.com.br, ou você também me encontra no Instagram, @falecomfox. E nós nos vemos aí na próxima aula.